Neste podcast falamos sobre saúde e segurança do trabalho, um tema muito relevante para empreendedores, empresários que têm ali no seu dia a dia os funcionários. Sabe aquele assunto sobre exame admissional, demissional e social? Tem muito conteúdo nesse podcast. No bate-papo de hoje eu trouxe o Pedro. Pedro é um empresário do setor de saúde e segurança do trabalho, já é um grande parceiro nosso aqui. E o Pedro tem muita coisa interessante para falar para o empresário, empreendedor. E para quem não sabe o que é uma empresa de saúde e segurança do trabalho, é aquela empresa que faz o exame admissional, o periódico, demissional, mas tem muitas outras coisas que essa tipo de empresa faz e o Pedro vai contar hoje para a gente. É um cenário muito interessante para que os empreendedores fiquem sempre atentos com isso, pois com a entrada do e-social, que para quem não sabe é uma ferramenta de troca de informações entre o governo, entre as empresas, o escritório de contabilidade e as empresas de segurança e saúde do trabalho. Então, com a entrada do e-social mudou muitas coisas e é por isso que eu convidei o Pedro, que está nos prestigiando hoje aí com a sua presença, para falar um pouquinho desse tema. Pedro, muito obrigado por a sua presença aqui no P2Cast. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua empresa e para a gente discorrer sobre esse assunto de segurança e saúde no trabalho, que é um tema muito interessante, muito importante para o empreendedor e para o empresário ficar atento aí no seu dia a dia. Sim. Com a entrada em vigor agora do e-social, as empresas têm que se preocupar, em ter todas as informações de saúde, de segurança do trabalho, de prevenção de acidentes, para que ela possa estar em dia com as suas obrigações. O que antes era cobrado via uma visita de um auditor do Ministério do Trabalho, agora é cobrado online através do sistema e-social. E eu trabalho com saúde e segurança do trabalho, como o Marcelo falou, a gente já é parceiro há algum tempo. Eu tenho uma empresa desde 1995, onde a gente trabalha. Comecei atuando na área especificamente de segurança do trabalho, minha formação é como técnico em segurança do trabalho, e depois fiz administração e hoje, desde 2005, como empresário no ramo, a gente atua auxiliando as empresas nessa situação, através dos exames médicos, como você falou, que é a porta de entrada do cliente na minha empresa, mas como você falou, não é só isso. Agora, com o e-social, as empresas têm que atender a uma série de requisitos, para que ela possa enviar as informações que o governo exige. E estar 100% com o governo, porque você vai comentar depois, além disso, de estar ali cumprindo uma legislação, ela tem punições se ainda ela não faz a entrega corretamente, se não usa as ferramentas adequadas. O próprio manual de implantação do e-social, ele já prevê multas de acordo com cada item que a empresa não se enquadra. Mas eu acho que mais importante, Marcelo, do que a gente falar de multa, é a gente explorar o que isso pode trazer de benefício para a empresa, ou pelo menos o que isso pode trazer de evitar de problemas junto à Previdência Social, junto às informações para o Ministério do Trabalho, que além de multa pode gerar uma ação trabalhista, pode gerar outros problemas que vêm do não cumprimento dessa legislação. E principalmente, hoje muitos empresários não sabem nem sequer o que é que precisam fazer. Eu preciso fazer aquele exame do PCMSO. O PCMSO não é bem um exame. Eu preciso fazer aquele exame de SST. A gente ouve muito isso lá. Na verdade, não é bem assim. SST significa saúde e segurança no trabalho. Então, toda empresa ela tem que reconhecer os riscos da sua atividade. E o que são os riscos da atividade? São situações que podem gerar um acidente de trabalho no curto prazo ou o desenvolvimento de uma doença relacionada ao trabalho no longo prazo. Ninguém fica doente do dia para a noite. É a exposição a determinados agentes ambientais, a determinadas situações ali decorrentes do ambiente de trabalho, que podem fazer aquele trabalhador desenvolver uma doença ocupacional, uma doença que pode ter relação com o trabalho. Então, esse trabalho, SST, Saúde e Segurança no Trabalho, o principal objetivo é a identificação dessas situações e a tomada de medidas para evitar o desenvolvimento de um acidente de trabalho ou de uma doença
relacionado ao trabalho. O que mudou com o e-social, né? Voltando à origem da sua pergunta. Esse trabalho já era exigido antes. Tá? É que antes essa documentação ficava na empresa à disposição do agente fiscalizador. E a partir da entrada em vigor do e-social, essas informações precisam ser transformadas em arquivos XML e enviadas ao governo, ou seja, essa fiscalização é online. Né? O fato da sua empresa não enviar as informações, o governo já tem essa informação, você não está atendendo a essas exigências. Então, agora é que nós vamos ver como que isso vai ser tratado pelo governo. Mas como você disse, existe já no manual de implantação do e-social a previsibilidade de autuações pelo não cumprimento de cada item desses daí. Ô Pedro, queria fazer uma colocação aqui para os empresários, empreendedores que estão nos assistindo, nos ouvindo. O e-social ele faz parte de um projeto do governo que vem ali de muito tempo atrás, que é a implantação do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então o e-social, vamos dizer, ele é uma ramificação do SPED, né? Muitos empresários e empreendedores já ouviram falar o que é o SPED, hoje a gente convive isso dentro do escritório de contabilidade diariamente, e o SPED é um sistema onde todas as informações das empresas estão dentro de uma plataforma. E o SPED ele nasceu lá com a implementação da nota fiscal eletrônica. E quando você falou agora do SST, que tem que ser gerado um XML, algum empresário empreendedor vai falar, opa, mas peraí, XML é da nota fiscal. XML não é especificamente o arquivo da nota fiscal, é um arquivo digital que leva informação com poder, vamos dizer assim, de leitura para o fisco. Exato. Então o SPED ele nasceu para informatizar, vamos dizer assim, né, para ser digital, na época não falava muito digital, mas para levar todas as informações para o fisco para que ele saiba o que as empresas estão fazendo. Isso não é novidade para nenhum empresário nem empreendedor, porque o fisco praticamente sabe mais do que a própria empresa no que está acontecendo. Então começa o SPED, só para fazer um gancho muito rápido aqui, começa o sistema SPED, o SPED implementa a nota fiscal eletrônica, depois ele vem as declarações obrigatórias que muitos empresários não conhecem, mas que os contadores são obrigados a entregar, né? Nem vou citar aqui porque são várias, e aí depois disso ele começa a fazer as ramificações como o e-social. Então, o banco é obrigado a entregar um tipo de declaração acessória, imobiliária é obrigada. Então, para quem não sabe, assim, no dia a dia na operação, são N obrigações para as empresas, prestadoras de serviços geralmente, entregando essas informações para o fisco. E agora chegou na fase do e-social, onde está atrelado, como você disse, o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e a segurança do trabalhador. Então esse pacotão de coisas, ele não nasceu do dia para a noite do nada. Ele vem lá do projeto SPED, que é bastante tempo, e veio consolidando essas informações. E aproveitando o SST que você citou agora, a gente está falando aqui, a gravação desse podcast aqui é em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, e essa obrigação do SST começou em janeiro, né? Janeiro de 22. Nós estamos no ano de 23 agora, nesse exato momento, fevereiro de 23. E essa obrigação começou em janeiro de 22. E o próprio fisco falou assim, pessoal, eu vou dar uma colher de chá para vocês, vão se adaptando para que em janeiro de 23 eu vou começar a cobrar, receber esses documentos e vou multar. Exatamente. Então aí que está o perigo da coisa. Então, Pedro, o que eu queria te fazer uma pergunta que agora a gente aqui, janeiro já começamos a fazer, fevereiro começamos a fazer e ficou aquela nuvem negra, porque a legislação é bem confusa no começo, depois tem um entendimento, tem outro entendimento, e a pergunta que não se quer calar nesse momento é o seguinte, de quem é a responsabilidade de entregar o arquivo XML do SST? Vamos lá, vou ser bem objetivo na resposta, tá, Marcelo? A responsabilidade da entrega dessas informações sempre é da empresa. Tá? A empresa vai contratar, vai delegar essa obrigação a uma empresa especializada. Mas por que uma empresa especializada? Porque são informações ali técnicas, informações legais que têm que ser buscadas no ambiente de trabalho
e que podem, né, causar, dar espaço para o aumento de carga tributária, por exemplo, para a empresa. Por exemplo, onde eu quero dizer isso? Uma das situações que entrou agora com o E-Social foi a questão da aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? É a exposição do trabalhador a determinados agentes constantes lá no decreto da Previdência Social, decreto 3048, o anexo 4, ele elenca todos os agentes que dão direito ao trabalhador à aposentadoria especial. Mas não basta apenas ter contato com esses agentes. Esse contato precisa ser acima dos limites de tolerância estabelecidos pela legislação. Então, note que, né, eu estou tentando não entrar em aspecto muito técnico, mas não tem como para poder te explicar isso daí. Tá? E aonde que isso pode impactar financeiramente para a empresa? Poxa, se ficar caracterizado ali que aquele trabalhador tem direito à aposentadoria especial, ele vai trabalhar por um espaço de tempo menor, reduzido, vai ganhar um pouco mais lá na frente na aposentadoria dele, e isso tem que ser recolhido antecipadamente pela empresa. Então, note que a pessoa que vai fazer, a empresa que vai fazer a gestão dessas informações, ela precisa ser especializada naquele assunto. Por quê? Porque uma informação enviada de maneira inadequada, ou uma informação enviada faltando informações, pode gerar uma obrigação que a empresa não tem. Né? E isso gerar impacto financeiro para ela lá na frente. Então, hoje, quem está enviando essas informações são empresas como a minha, empresas especializadas em saúde e segurança no trabalho. Houve uma discussão muito grande lá em janeiro, um pouco antes de janeiro de 22, um pouco antes de entrar em vigor, né, essa obrigação, porque como o contador ele já envia algumas informações relativas ao E-Social, em tese era para que o contador enviasse essas informações. Mas note que assim, é muito difícil um escritório de contabilidade ter ali no seu quadro de funcionários um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, quizás um médico, né, do trabalho, que são os profissionais que vão fazer a gestão dessas informações. Então, é natural e normal que quem faça a gestão disso sejam empresas especializadas, em parceria com os escritórios de contabilidade, como acontece hoje entre a Alvo, né, e a B2Com. Muito bom, Pedro. Eu acho que a colocação foi bem assertiva nesse sentido, inclusive para tirar um pouco essa dúvida dos empresários, porque, como você explanou aí muito bem, a USST, ou todo o bojo que acompanha aí o arquivo XML, que não é meramente um arquivo, é muito diferente do que hoje a gente faz aqui na parte operacional, que, por exemplo, a gente entrega uma declaração acessória que chama DCTF, que a gente junta lá todos os pagamentos, é uma coisa mecânica, e manda para a Receita. Não é bem assim. Não. Então é isso que ficou uma grande dúvida no empresário. Pô, não, o escritório de contabilidade manda. Nós não temos essa expertise, nós não sabemos fazer isso. Ah, se você me dá o arquivo para entregar, eu entrego. Mas tem uma coisa por trás. Então acho que isso é a grande preocupação né, dessa relação, e principalmente do escritório de contabilidade, no que tange ao cliente estar muito bem atendido numa empresa séria como a sua, em fazer todo esse tratamento dos dados, olhando para essa parte, vamos dizer, física, que tem que ter, para depois gerar aquele documento e mandar. Que hoje, geralmente, a sua própria empresa, terminado lá os procedimentos adequados, já encaminha para o E-Social. Então, só para fazer mais um link aí para o pessoal, para o empresário, para o empreendedor, o E-Social é uma plataforma só, que ela está numa nuvem do governo. Exato. Então, o escritório de contabilidade, ele gera a folha, calcula os impostos e envia toda aquela informação para essa plataforma, e dali saem os documentos para pagar, fundo de garantia, INSS e tudo mais. Então, hoje está muito já redondo, apesar de altos e baixos aí sistêmicos, está muito redondo. Então, ali é uma plataforma, e ali a Alvo, a partir do momento que o funcionário foi lá e fez os exames, a Alvo também vai ter o acesso a enviar esse arquivo XML que complementa a folha. Então, o E-Social é uma plataforma, vamos dizer, trabalhista, onde ela vai ter todos os dados, e inclusive o SST, que é a Saúde e Segurança do Trabalho, que vai estar composto ali. Então, assim, voltando ao que você disse no começo, a questão da fiscalização, que com o E-Social passa a ser eletrônico, esse é o ponto que o empresário tem que ter muito cuidado, porque além da multa, ele tem a fiscalização. E eu acho que para quem tem funcionário, que
automaticamente faz as folhas de pagamento e tudo mais, tem que ter um cuidado muito grande, porque é tudo muito eletrônico e a gente sabe que a velocidade do eletrônico é muito maior do que aquela manual do fiscal chegar na empresa, pedir o livro de funcionário, não tem mais isso. Tudo eletrônico, a carteira é eletrônico, a folha é eletrônica, o olerite vai na nuvem, então é uma mudança de paradigma muito grande na parte trabalhista. Eu creio que é uma virada tecnológica muito grande. E, para títulos de informação também, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o Brasil é um dos pioneiros com essa tecnologia. Então essa tecnologia ela paira um pouquinho no México, tem algumas penetrações em alguns países da América do Sul, e por incrível que pareça, nos Estados Unidos não existe uma coisa parecida dessa. A gente tem escritórios parceiros nos Estados Unidos que não existe, não tem e-social, não existe. Então assim, a América do Sul, por incrível que pareça, é um avanço tecnológico muito grande, e essa checagem muito grande de dados aí de envio de informações da parte trabalhista. Sim, sim, né? E é importante que tenha consciência que assim, o envio da informação, ele é a cereja do bolo, né? Para que o bolo seja gostoso, é importante que os ingredientes sejam bem feitos, né? O preparo da massa seja bem feita, seja bem assado. O que eu quero dizer com isso? Que o envio do arquivo lá na frente, ele simplesmente é o final do trabalho. Agora, para que a gente chegue nesse arquivo, né, nessa informação, é preciso fazer a gestão anteriormente. O que é a gestão? Você vai até a empresa, vai identificar os agentes ambientais que existem ali, os riscos, né, como eu falei no começo, os riscos ambientais, propor para a empresa, né, as medidas para fazer a gestão disso, o controle disso, né? E feito esse controle, feito essa situação, você pode muitas vezes descaracterizar a questão da aposentadoria especial, por exemplo. É como você disse, hoje é tudo sistêmico, né? A hora que você manda a informação lá da folha de pagamento, por exemplo, o governo já sabe que o Pedro da Silva está registrado no CNPJ XYZ e que tem lá o salário tal, enfim, tem todas, né, a questão que é daqui de vocês, né, da área de contabilidade. Então, o governo já está aguardando que seja enviada a informação do e-social. Né? Agora, como eu falei, é importante que essa informação ela seja tratada, ela seja gerida, né, de maneira adequada, para que a empresa não venha ter de uma solução, de repente, para a empresa venha se tornar amanhã ou depois um problema. Né? Então tem que tomar muito cuidado com a gestão disso, né? Entregar isso a profissionais que sejam capacitados, que sejam experientes, que saibam fazer, né? Porque a partir do momento que você mandou a informação, vale o que está lá, né? Ah, mas não era bem isso, mas não é assim que funciona. Mas peraí, você informou isso aqui, né? Então esse é o cuidado. E como você disse, né? O Brasil, né, está sendo pioneiro nessa área. A gente já vem ouvindo falar do PPP eletrônico, né? Muitos empresários talvez já tenham ouvido falar do PPP, aquele documento do desligamento do funcionário. Aquilo ali, hoje o e-social da área de SST, nada mais é do que o PPP eletrônico. Essas informações a empresa já tinha que passar antes. É que muitos negligenciavam, muitos faziam de qualquer maneira. E aonde é que isso vai impactar? Quando que eles vão descobrir que eles fizeram bobagem? O dia que esse funcionário der entrada no pedido de aposentadoria. Imagina o seguinte, Marcelo, você mandou a informação lá no antigo PPP, o formulário físico, de que aquela pessoa não tinha contato com agente ambiental nenhum. Logo, ele não tem o direito à aposentadoria especial. Só que ele move um processo na Justiça amanhã contra a Previdência Social, mostrando que ele tinha exposição a ruído, por exemplo, ele tinha exposição a determinado agente químico, que consta lá no Decreto 3.048 da Previdência. Né? Então, ele provando aquela situação, ele vai falar, opa, peraí, eu tenho direito à aposentadoria especial. Só que, né, a empresa nunca recolheu, né, a alíquota adequada do INSS para fazer jus àquele direito. O que vai acontecer? A Previdência vai certamente entrar contra essa empresa, vai mover um processo contra essa empresa para receber aquilo que ela tem de direito. Então, assim, é tudo muito embrionário ainda, né? Mas essa situação vai gerar uma série de problemas daqui a 5, a 10, a 15 anos, né?
a hora que essas pessoas derem entrada lá no pedido de aposentadoria. Então é muito importante, já era antes, né? A partir de agora, por ser eletrônico, né, que a gestão dessas informações seja feita com muita responsabilidade, com muito cuidado, para evitar problemas lá na frente. Pedro, muito importante essa sua colocação. Isso faz total congruência, vamos dizer assim, com a atividade da empresa. Então, o escritório de contabilidade, ele não tem ali a certeza que a empresa tem ou não o risco ambiental. Então, por exemplo, a gente abre uma empresa e o Pedro chega aqui e fala, olha, eu tenho uma empresa tal, a gente escolhe os CNAEs, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, a gente elenca ali quais fazem sentido para o dia a dia da empresa, monta ali o contrato social, registra. Só que ali, a hora que o trabalhador, dentro desse cenário da empresa, ele tem que estar ali aferido. Olha, tem um risco assim, tem um risco assado. Isso quem faz com maestria é uma empresa como a sua. E automaticamente você devolve isso para o escritório de contabilidade, onde a gente vai entender ali, opa, peraí, se essa pessoa tem esse tipo de atividade, nós temos que olhar lá para a alíquota do INSS, verificar exatamente o contexto da tributação na folha de pagamento, porque amanhã, se ele vai aposentar, como você disse, ele pode ter um problema, pode trazer um problema para a empresa. E muito mais agora com o E-Social, que é super eletrônico, totalmente eletrônico, isso é muito rápido de se verificar. Então, assim, em resumo do resumo, o empresário tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque eletronicamente. Então, no passado poderia demorar 10, 15 anos para ele ter uma notificação, hoje pode ser daqui 6 meses, ou no dia seguinte do envio do E-Social, porque o sistema está aí justamente para isso, para ajudar o empresário no seguinte sentido, olha, você fez alguma coisa errada, arruma aqui. Então, acho que isso fecha com essa assessoria do seu trabalho, no sentido de entender ali o cenário dos funcionários e fazer esse link. Aí o empresário pode perguntar, mas peraí, o escritório de contabilidade, quando ele abriu a empresa, ele não sabia disso? Sim, mas o que acontece? É um periódico, por isso que chama exame periódico, às vezes muda, às vezes o risco, às vezes o nosso entendimento até tal parte é limitado à contabilidade, à legislação tributária, operacional. Quem é o especialista no assunto é a empresa como a sua. Marcelo, você tocou num assunto bastante importante, bastante relevante, né? O escritório de contabilidade, ao fazer o cadastro, o registro da empresa pelo CNAE, nem sempre tem acesso a todas as informações. Porque o que acontece? Nós podemos ter um ambiente que se caracteriza como um ambiente especial para o trabalho, né, para a previdência social, mas que pode ser descaracterizado mediante uma boa gestão de segurança do trabalho. Eu vou citar um exemplo. Imagine uma pessoa exposta a ruído. Ele opera ali uma determinada máquina, tem uma determinada atividade que o expõe a um nível de ruído muito elevado, né? Se esse nível de ruído ultrapassar o limite de tolerância estabelecido pela norma, nós temos ali uma condição que ela se caracteriza como especial. E até aí você pode até ter essa informação. Agora, se a gente indicar, por exemplo, a gestão disso, né, o uso, por exemplo, de um protetor auricular, né, que atenue essa exposição a níveis seguros, você descaracteriza essa característica especial. Né? E isso você não tem como saber aqui, né, na hora que você está fazendo o cadastro da empresa. Isso necessita de uma avaliação especializada, né, no ambiente de trabalho, avaliar quantitativamente o nível de ruído, indicar o protetor auricular adequado, né, porque existem N tipos de protetores auriculares. Tem aquele de espuma, de inserção, tem o de silicone com uma abinha, com 2 abinhas, com 3 abinhas, tem o fone de ouvido, né, que o nome técnico adequado é o abafador de ruído. Cada um atenua uma determinada faixa de ruído. Então o contador ele fica numa situação delicada, porque ele não tem essa informação, né? Ele não tem esse conhecimento. E isso advém, obviamente, de empresas de saúde e segurança do trabalho que vão avaliar aquele ambiente e propor medidas de segurança para a empresa ali e fazer a gestão dessa informação. Essas informações que eu acabei de dizer são parte das informações que vão ser enviadas lá para o E-Social. E que vocês são especialistas no assunto, né, Pedro? É o nosso peixe, né? Ô Pedro, uma questão relevante que você colocou agora, e que você disse até
no nosso bate-papo, a questão de que a pessoa pode ter um problema, mas não pode ser necessariamente daquela empresa. Então, no meu ponto de vista, por isso que é muito importante ter essa avaliação, esse exame periódico, o admissional muito bem feito, porque a pessoa pode já ter um problema do passado. E aí o que acontece com o empresário atual? Se ele não está muito calçado em toda a documentação, ele acaba trazendo um problema para ele que não é dele. Exatamente. Então acho que isso faz muito sentido em ter uma boa assessoria ou consultoria de segurança e saúde do trabalho para avaliar esses pontos. Então eu já vi, por exemplo, caso real, tá? Um cliente ligou e falou, a pessoa aqui e tal ficou surdo. Eu falei, cara, não existe. Não, mas agora o problema é meu. Eu falei, não é. Vamos lá, fez os exames, tá, fiz, tal, beleza, tudo direitinho. Então, tudo bem, vai entrar na justiça, não tem problema. O cara não fica surdo em 3 meses. Isso aí advém de passado, do uso incorreto de EPI, que talvez até não tinha o uso. E com o E-Social, que deu toda essa agilidade nesse processo operacional, e é uma ferramenta ali de apoio para os empresários não tomar esse risco, porque a gente sabe que toda empresa tem um funcionário, o valor do salário ele dobra por quê? Porque você tem parte patronal do INSS, você tem férias 13º, você tem toda essa questão da segurança, do trabalho, da saúde do trabalho, que fica ali num pacotão e que muitas empresas olham isso como custo, que de fato onera muito pela legislação. Isso é uma discussão sem fim, né, que é um custo muito alto, mas não é só o custo de tocar a operação. O custo maior dali é o imposto que é pago pelo governo. Então acho que muitas empresas às vezes falam assim, eu vou contratar uma pessoa e vai ser o dobro. Por que é o dobro? Porque além das previsões em lei, o INSS ele leva 30% disso, ou até mais. Então quer dizer, o problema não é o funcionário, é os impostos e tudo mais. Mas para não sair do contexto, eu acho que dentro desse pacote de coisas, o empresário tem que começar a olhar ali minuciosamente o custo do imposto, o SST, vou chamar assim para resumir, está muito bem alinhado para ele não tomar mais um problema, para ele não gerar mais um passivo dentro da empresa. E onde eu quero chegar com essa colocação, Pedro, é assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse exame no periódico, como eu dei do exemplo da pessoa, no caso concreto, ficou surdo, não acontece da noite para o dia, e para esse empresário não ter é lógico que assim, não ter é uma palavra muito complicada, mas para minimizar esse risco e criar esse passivo, que é o problema de todo empresário, que fala, nossa, eu contratei, agora eu tenho o dobro e eu vou ter um passivo lá na frente, a pessoa sai, coloca na justiça, normal, isso é mercado, é normal, mas existem N ferramentas, processos, e uma dentro dessas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse exame médico ocupacional e o que isso pode minimizar nesse impacto para essas empresas. É importante que o empresário tenha consciência, Marcelo. Muitas vezes as pessoas não sabem como funciona, né? O que é o exame médico ocupacional. O exame médico ocupacional ele faz parte de um conjunto mais amplo de medidas, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E o que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional? Um médico especializado em medicina do trabalho, ele vai com base nos riscos daquele ambiente, né, que foram levantados lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, indicar quais são os exames que ele precisa para fazer a gestão da saúde ocupacional. O que é essa gestão da saúde ocupacional? O funcionário ele vai entrar na empresa, ele vai fazer um exame pré-admissional, né? O exame admissional é a última etapa do processo de contratação. A gente tem vários clientes lá que às vezes ele coloca a pessoa para trabalhar e depois faz o exame admissional. Isso é um risco enorme, porque aquela pessoa pode ter uma doença pré-existente, por exemplo, e ser um impeditivo para ele desenvolver aquela atividade. E aí a pessoa já está trabalhando, né? Isso, infelizmente, é uma prática muito comum que agora com o E-Social deve ser eliminado.
Tá? Mas por que disso? Tá? No exame médico ocupacional, o médico, além daquele exame clínico, que é simples mesmo, né? Uma ausculta cardíaca, né? Um exame físico, tem um documento que chama anamnese. O que é anamnese? É um questionário que o funcionário vai responder sobre os antecedentes ocupacionais dele, quais eram as empresas que ele trabalhava antes, quais eram os riscos que ele estava exposto antes de entrar na empresa. Né? Além disso, tem outras perguntas também ali de antecedentes pessoais deles, familiares, que vão compor um leque de informações para que o médico possa avaliar, olha, essa pessoa está apta para desenvolver essa função ou não. Então, esses exames, essa anamnese vai compor um leque de informações para que o médico possa avaliar se aquela pessoa tem ou não condições de desenvolver aquela atividade. E depois ele vai realizar exames periódicos, né, que podem variar a cada 6 meses, podem ser a cada ano, a cada 2 anos. O que vai determinar para o médico essa situação? O risco que aquela pessoa está exposta, a intensidade de exposição àquele risco, a idade do trabalhador, o sexo dele, se é homem, se é mulher, né? Tudo isso são parâmetros que o médico vai usar para definir qual é a periodicidade. Por que é importante essa periodicidade? Porque ninguém fica doente do dia para a noite. É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo e tem como profissional, se fizer um trabalho bem feito, adequado, identificar essa situação. E antes que aquela pessoa venha ter algum sintoma, venha ter algum problema, tomar medidas para evitar aquela situação. Então imagine, dentro daquilo que você falou, uma pessoa fez o exame admissional, não tinha nada. Depois de um ano fez o primeiro periódico, de novo ela não tinha nada. Depois de mais um ano fez um segundo periódico, de novo nada. Depois de 3 meses aquela pessoa é desligada. É desligada e entra com processo na justiça, por exemplo, dizendo que está com um problema na coluna, que está com uma perda auditiva, pedindo na justiça lá indenizações de 100, 200 mil reais, né? Poxa, o médico tem todo o histórico dessa pessoa para defender a empresa, né? Então, peraí, se ele entrou, ele não tinha nada, passou um ano, de novo não tinha nenhuma queixa, não tinha problema nenhum, mais um ano nada, como que em 3 meses ele desenvolveu uma perda auditiva? Como que em 3 meses ele está com um problema na coluna? Né? Então, assim, isso é a gestão do programa de controle médico. Então, muitas pessoas às vezes não entendem o que é e por culpa nossa mesmo da área, né, de profissionais da área, que fazem realmente o exame ali muito simples, de qualquer jeito, né, acaba ficando aquela imagem que esse exame não serve para nada, isso daí é um custo, mais um custo que a empresa está tendo. Agora, se isso é bem feito, né, o que ela pode deixar de gastar com uma única ação é o que ela vai investir durante 10 anos com o programa de controle médico, né? Então, é muito importante que se faça a gestão do PCMSO. Eu vejo muitas empresas, né, tem alguns clientes que às vezes faz isso. Faz o orçamento ali do PCMSO, a empresa A lá tem um custo menor. Fecha o PCMSO com a empresa A. E depois, né, vai fazer o exame médico com a empresa B. Poxa, está perdendo a gestão, né? No dia que acontecer um problema hipotético como esse que eu acabei de citar, o médico do trabalho não vai ter as informações ali para poder proteger a empresa e o médico que executou o exame, por não ter o PCMSO, não se obriga a tê-lo. Então, assim, a empresa gastou dinheiro com o PCMSO, gastou dinheiro com o exame médico e não tem o principal, que é a gestão do PCMSO. Então, é muito importante você saber quem é a empresa que está fazendo a gestão desse programa para você, fazer os exames adequados, na periodicidade adequada, que é a única forma que a empresa tem, se tem alguma coisa ali que defende a empresa, né, nessa situação toda, é a gestão adequada da saúde e da segurança no trabalho. Essas informações, né, vão ser transformadas em arquivos XML e enviadas para o e-social, né? Então, o que muda no e-social é isso. Tudo isso aqui, né, o PGR que já existia, né, com outro nome, era o antigo PPRA, o PCMSO já existia, o laudo da Previdência, o LTCAT já existia, né? Esses documentos todos já existiam antes, essas exigências já existiam, né, na nossa legislação. A diferença é que agora as informações geradas por esses documentos precisam ser enviadas para o sistema e-social através dos arquivos XML. Isso é o que mudou. Agora, o PGR já existia, né, com outro formato, com outro nome lá atrás, chamava PPRA, Programa de Prevenção de Riscos. O PCMSO já existia no formato que é hoje, né, e o laudo da Previdência Social, o LTCAT, também já existia. Essa legislação é lá da década de 90, né, porém,
muitas empresas, né, pela questão do custo, de não entenderem, né, ou como funciona toda essa legislação, acabavam negligenciando, não tinha fiscalização, né, acabavam deixando passar. Agora, como a gente disse anteriormente, essa fiscalização é online, né? O fato de você não ter já leva ao governo federal a saber que aquela empresa não tem. Né? E aí, obviamente, ela vai estar sujeita, né, às autuações, como a gente falou, e a todos esses problemas que eu acabei de citar, caso ela venha a ter aí uma ação trabalhista. Pedro, no meu ponto de vista, tem, né, diversas maneiras de gestão, de empresa e tudo mais, e obviamente as empresas são feitas por pessoas, né? Essas pessoas geralmente são CEOs, são os donos que começaram ali o negócio e tudo mais. Eu sempre tenho a premissa do seguinte modelo, eu defendo muito isso. Então eu penso que uma empresa, para uma empresa começar do zero, ela tem que ter, antes de ter um CEO, ela tem que ter uma pessoa de recursos humanos. Para mim é o ponto focal. Acho que hoje a gente tem uma mudança ali do status quo de como era e como é hoje. Então acho que o primeiro plano é ter pessoas de RH, porque ela tem que cuidar das pessoas. E ter que cuidar das pessoas está inerente ali ao tema do que nós estamos falando de saúde e segurança do trabalho. Então acho que isso vai muito ao encontro de tudo que a gente falou, de segurança jurídica, de legislação, de redução do passivo, olhar para o RH como uma ferramenta de gestão juntamente com a estratégia comercial da empresa. Porque, querendo ou não, uma empresa que não olha muito para esse cenário, para esse braço, vamos dizer assim, ela começa a ter um problema, como tudo isso que a gente conversou, a questão trabalhista, do processo trabalhista, a gestão que está dentro do RH, que você acabou de citar, que eu achei que é excelente. Então, o que o RH tem que fazer? Ele tem que olhar as datas, fazer o acompanhamento, que lá no começo desse podcast eu te fiz uma pergunta de quem é a obrigação do SST, que você me respondeu das empresas, e é das empresas. O escritório de contabilidade ele faz um outro cenário, você na sua empresa, você é um especialista no assunto e faz outra coisa, mas a empresa no mínimo que ela tem que ter é uma gestão desse RH, para que isso consolide de uma maneira bacana dentro do dia a dia operacional, para que ela comece eliminando riscos trabalhistas, passivos, etc., até tributário, fazendo essa gestão. Então, quer dizer, o empresário tem que olhar muito para esse cenário, para essa área da sua empresa e administrar isso. Muitos vão falar, mas eu tenho 1 ou 2 funcionários, tudo bem? São pessoas. Então, a partir de uma pessoa, são pessoas que tem que ser gerido, pensando em tudo isso. Poxa, mas é difícil. Aí entra um pouco no que a gente faz no dia a dia. Eu sei que é difícil. Por isso que uma empresa, para crescer, ela tem que estar muito bem estruturada e olhar para os custos. Qualquer custo, o custo da matéria-prima, o custo do produto para ser revendido, o custo operacional. E para fazer sentido uma empresa, que todo empresário, creio eu, que monta uma empresa para ter lucro, ele precisa colocar isso tudo no papel. E isso é o objetivo fim da empresa, ter lucro, porque se ninguém monta uma empresa para ter prejuízo. Então vamos lá, o custo da mercadoria, o custo operacional, o custo das pessoas, todo o custo do processo, você tem lucro? Não, não tenho, então vai rever, que aí você começa a empresa errada. Porque eu acho que hoje a modernidade, a facilidade, tudo eletrônico, nós estamos falando aqui da ferramenta social que é totalmente eletrônica e fantástica, que vai agilizar todos os processos. As empresas têm que mudar o status quo da empresa. Por quê? Porque hoje é muito rápido. Hoje você pega a pessoa de tecnologia que faz marketing digital, por exemplo, o cara vem falar de LTV, vem falar de CAC, muitas coisas que muitos empresários que não se adequam, eles vão começar a perder receita porque ele não está crescendo e ele não está olhando para esse lado. Então, assim, para não estender muito o assunto, acho que na minha visão de empresário também e de consultor de empresa, tudo isso aqui está dentro de um pacote e tem que ser muito bem administrado isso aí para a empresa ter sucesso. Então não é uma vírgula, não, mas é um conjunto de coisas, um conjunto de procedimentos que vai fazer a empresa ter sucesso e muito, principalmente na questão de pessoas. Então acho que quando a empresa abre, ela tem que olhar primeiro para o RH e depois para o CEO, porque ela vai se acertando nas pessoas, que as empresas são feitas de pessoas, ponto. Acho que essa é uma colocação.
Pedro, a gente já está caminhando aqui para o final do podcast, eu acho que muito esclarecedor, acho que muitos empresários têm dúvida e eu não tenho dúvida que depois de assistirem ou ouvirem esse podcast vai estar 100% sanado. Porque todas as perguntas que a gente ouve no dia a dia nosso, você esclareceu com maestria aqui, te agradeço muito por isso. E para a gente começar a caminhar aqui para encerrar esse bate-papo, lá na hora que a gente, voltando no assunto técnico agora do E-Social, a gente tem que mandar alguns documentos obrigatórios e essenciais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois que você explanasse isso, eu queria que você contasse a estrutura da empresa, como que funciona a sua empresa, porque muitas pessoas têm dúvidas. Como que funciona, como é que é? Eu queria que você esboçasse isso aí para a gente encerrar esse episódio. Bom, eu vou começar respondendo a segunda pergunta para chegar na primeira, pode ser? Perfeito, claro. O podcast é seu. Vamos lá, então. Assim, até antes do E-Social, a estrutura de uma empresa de SST, de Saúde e Segurança do Trabalho, ela se limitava a um escritório administrativo, né, com pessoas que iam fazer a gestão ali dos documentos que são gerados pela área de Saúde e Segurança do Trabalho. Então ela tem que ter, primariamente, ali um técnico de segurança, né, que faria as visitas nos clientes para o levantamento de risco, um engenheiro de segurança para emissão dos laudos, né, do LTCAT, do laudo da Previdência Social agora, mas também do laudo de insalubridade, de periculosidade, que são coisas diferentes, tá? Esse é um assunto talvez para um outro podcast, né? A diferença entre o que é o laudo previdenciário, o LTCAT, e a diferença do que é o laudo de insalubridade, de periculosidade. Nem sempre um trabalho que gera o adicional de insalubridade é também um trabalho especial e vice-versa, mas aí é um assunto para um outro momento. Então tem que ter lá um engenheiro de segurança, tem que ter um profissional médico responsável, especializado em medicina do trabalho, que vai montar o programa de controle médico e fazer a gestão que a gente falou há pouco, né? E você tem que ter os médicos examinadores. Então, até o início, até o E-Social, essa era a estrutura que a gente tinha que ter. A partir do E-Social, entrou uma outra obrigatoriedade para nós, empresas de SST, que nós não tínhamos antes, que era a gestão das informações e transformação dessas informações em arquivos XML, gerando os eventos de SST para o E-Social. E, né, a cereja do bolo, o final de tudo, que é a transmissão dessas informações para o E-Social. Então, hoje, além desse departamento médico, com esses profissionais, né, que continuam sendo necessários, é necessário que essa empresa possua um sistema que seja capaz de transformar aquela informação digital gerada pelo exame médico, gerada pelo programa de gerenciamento de risco, gerado pelo programa de controle médico, gerado pelo laudo previdenciário, o LTCAT, transformar isso em arquivo XML, dividindo por funcionário, fazendo um envio para o E-Social, em carga inicialmente para todos os profissionais que estão lá ativos e também ao longo do ano, né, conforme for entrando, saindo funcionário, renovando esses documentos, tudo isso vai gerar uma movimentação. Essa movimentação precisa ser transformada em XML e enviada ao E-Social. Então hoje a estrutura, né, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, além daquela estrutura do departamento médico, dos profissionais especializados em SST, nós temos que ter toda uma retaguarda que seja capaz de fazer a gestão e transformação dessas informações para o envio ao E-Social. Mas que informações são essas, né? Agora respondendo a primeira pergunta. Mas Pedro, então quer dizer, só te fazendo uma interrupção, então no seu negócio, falando de empresa, no seu negócio você foi obrigado a se adequar e a ter uma tecnologia além da questão administrativa, que isso automaticamente gera um custo. Você teve que fazer um investimento para poder fazer esse atendimento, porque senão você está fora do mercado. Exatamente. Não existe mais o modelo antigo. É isso, né? Exatamente. As empresas que não se adequaram, que hoje não têm uma ferramenta que seja capaz de fazer a gestão dessas informações e a transformação dos arquivos digitais, das informações digitais em XML, ela está fora do mercado. Porque como que o empresário vai fazer para enviar essa informação? O escritório de contabilidade, como nós já conversamos aqui, não tem como fazer. A empresa, muito provavelmente, também não tem esses profissionais lá. Então, simplesmente ter aquela estrutura anterior, né, de um médico do trabalho, um técnico e a gestão administrativa não vai ser suficiente para atender a legislação trabalhista. Então, de 2022 para cá,
foi praticamente uma remodelagem, né, do nosso negócio. Né? A gente precisou se transformar, né, se redesenhar para poder atender ao e-social. E graças a Deus está dando certo. Né? De dezembro para cá foram mais de 250 clientes, né, novos que entraram na nossa rede. Então estamos fazendo gestão para todos eles, está dando tudo certo, graças a Deus. Perfeito. Então, né, para finalizar, respondendo a sua primeira pergunta, né, os documentos necessários que toda empresa tem que ter para enviar as informações ao e-social são 3. 2 deles que atendem à legislação trabalhista, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que vai fazer análise do ambiente de trabalho, o levantamento dos riscos e propor as medidas de proteção, de prevenção àqueles riscos. Com base nesse levantamento de riscos, o médico do trabalho vai elaborar o PCMSO, que é o segundo documento, então o PGR, o segundo PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, que são os exames médicos, né, que vão avaliar se as medidas que estão sendo sugeridas lá no PGR estão surtindo o efeito que se espera ou não ao longo do tempo. Tá? Então, esses 2 documentos da legislação trabalhista. E um terceiro, que é o laudo da Previdência, o LTCAT, né? Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que vai avaliar aquele ambiente, né, quantitativamente, né, intensidade e exposição do trabalhador aos riscos que foram identificados, e vai chegar à conclusão: olha, essa atividade ela tem características especiais e esse funcionário tem direito à aposentadoria especial, ou não, olha, aqui nesse ambiente está sendo adequadamente gerido, né, as informações de segurança estão implantadas. Então, embora ele possa ter ali características especiais, os funcionários não têm direito à aposentadoria especial. Isso é feito através de um laudo técnico, né, elaborado por um engenheiro de segurança, com emissão de anotação de responsabilidade técnica pelo CREA, porque ele vai ter valor documental perante a Previdência. Então, são 3 documentos: PGR, PCMSO, legislação trabalhista, e o LTCAT, legislação previdenciária. Excelente, Pedro. Então fica aí para o empresário olhar para essa parte trabalhista deles e entender quanta coisa está inserido ali no dia a dia, que não é simplesmente um exame, fez um exame, não, tem muita coisa inserida e principalmente agora com o social. Pedro, muito obrigado pela sua presença e até o próximo podcast, que a gente tem muito assunto ainda para se falar. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês aí sempre que precisar. Muito obrigado pelo convite.